Ela saiu pela manhã com o rosto inchado de sono e de choro, carregando na mão apenas uma mala de pano, o irmão menor enrolado num cobertor e um cavalo que cheirava a estábulo velho e poeira. No portão de ferro da fazenda, enquanto o vento levava as últimas folhas do outono, o padrasto falou como se anunciasse uma sentença. Levem o cavalo. Ele é tudo o que lhes resta. Os tios riram. Um deles apalpou a sela como quem escolhe um troféu. Valentina, 14 anos, sentiu o chão desaparecer sob os pés, não tanto pela perda do terreno, mas pela forma como aquela família transformou a partida em espetáculo de humilhação. Por um segundo teve vontade de gritar. Em vez disso, agarrou Tomás mais perto do corpo, olhou para o cavalo e prometeu, baixinho, para si e para o menino: vamos achar um lugar. O cavalo era magro, costelas marcando a pele, e tinha na testa uma mancha branca que lembrava um pequeno cometa. Valentina o chamou de Gitano, sem cerimônia. O nome veio antes de pensar muito. Gitano aceitou a rédea com olhos escuros e paciência de quem conhece estrada. O animal não era só um objeto, era o pouco que lhe sobrava em valores materiais, e de certo modo a única possível alavanca para transformar o desamparo em movimento. Era isso que Valentina precisava acreditar, porque pensar no que tinham perdido era abrir feridas sem remédio. A primeira noite foi sob um céu liso de estrelas. A mala de pano virou travesseiro para Tomás. O cavalo pastou num pedaço de capim junto à estrada. O vento, que na fazenda antes cantava nas oliveiras, agora cortava os ossos. Valentina contou histórias inventadas sobre uma casa no alto da serra, com uma cozinha que cheirava a pão e uma prateleira cheia de queijos. Tomás sorriu pela primeira vez desde a cena no portão. Ele tinha 6 anos, olhos curiosos demais para a idade, e uma confiança que parecia vir de algum lugar antes do abandono, talvez herdada da mãe, Helena, aquela que havia ensinado os segredos do leite e da paciência. Valentina se apegou a essas lembranças como quem segura a rédea em noite de tempestade. Precisava delas para não perder direção. No dia em que chegaram à cidade, o sol brilhava como se naquela praça particular ainda existisse justiça. São Miguel era um pedaço de mundo com ruas estreitas, janelas de madeira e no centro a padaria de Dom Arturo, que exalava pão quente como um convite. Valentina entrou com Tomás agarrado à saia. Gitano ficou amarrado do lado de fora, olhos baixos, rabo batendo com calma. Dom Arturo apareceu por trás do balcão com farinha nos dedos e um sorriso que não escondia a curiosidade. Quando soube de onde vinham, o padeiro não fez perguntas que machucassem. Abriu espaço atrás do forno, deu-lhes pão ainda morno e ofereceu. Se podiam ajudar na padaria, teriam uma cama improvisada para a noite. O trato era simples, a cortesia concreta. Se vão ficar, vão trabalhar, disse ele, e a frase não era dura, era realidade. Valentina aceitou. Tomás varria migalhas com zelo. Valentina aprendia a remexer as massas e a cuidar dos fornos. Em troca, além do teto, recebiam informação. Quem precisava de leite, onde os pequenos criadores deixavam latas na beira da estrada, quem aceitava a troca por serviços. A cidade não resolvia tudo, mas abriu portas. Se quer ver como termina essa história de superação, inscreva-se. A ideia nasceu numa manhã em que Valentina acordou com o cheiro do trigo e da lenha e com a lembrança dos ensinamentos de sua mãe. Helena não havia sido apenas mãe, fora quem lhe ensinara os princípios do queijo, a ordem das coisas, a paciência do talho, o respeito pela matéria-prima. O segredo não está na pressa, dizia ela, mas na ternura que se põe no sal. Valentina sabia cortar coalho, ajustar a temperatura do leite, enxugar o soro, sabia aquilo o suficiente para transformar um balde de leite cru em um troço com sabor que lembrava a casa. O problema era o leite. Não tinham vaca. Tiveram, portanto, que ser engenhosas. Gitano passou a ser mais do que um cavalo. Com a ajuda de uma carroça improvisada, uma velha plataforma que Dom Arthur emprestou por alguns dias, o cavalo tornou-se a unidade logística de Valentina. Ela começou a visitar os pequenos quintais ao redor da cidade, trocando trabalho por leite. Ajeitava cercas, dava comida para os animais, consertava um escoadouro de telhado. Em troca, recebia latas de leite fresco. O animal puxava a carroça por estradinhas de terra e Valentina conversava com o cavalo como quem trata de um sócio. Segura a curva, amigo,
que hoje precisamos encher mais do que o estômago. A vida virou um calendário de pequenas tarefas que aos poucos começaram a compor um mosaico de esperança. A primeira manhã em que conseguiu reunir o equivalente a 2 baldes cheios, Valentina sentiu que algo real estava nascendo. No fundo da padaria, num canto improvisado com uma mesa velha e um fogão que pegava calor como se gostasse de trabalho, ela colocou as panelas e começou o ritual. Aquela era a tradução prática do que a mãe deixara em palavras. Aquecer o leite, medir, coalhar, cortar a coalhada com cuidado, mexer até que ela se separasse do soro, preencher os colchos de pano e deixar escorrer. Tomás observava, olhos arregalados, e colocou 2 pequenas mãos para ajudar a enrolar o pano. Quando o primeiro queijo foi desenformado, um disco moreno, tímido, com cheiro que lembrava a cozinha de Helena, Valentina chorou sem vergonha. Não era só sal nem só fome, era a memória reconstruída. Era a prova de que o ofício era seu, fosse sobre o sol do rancho ou ao lado do forno do padeiro. Dom Arthur, vendo a confiança que aquilo despertava nas pessoas quando ela oferecia uma fatia para provar com pão, sugeriu: leve isso para o mercado na feira de quinta. Ele sabia que a cidade precisava de sabores honestos. Valentina hesitou. Expor-se significava risco. A bagagem de traição ainda doía. Mas o pão quente era irmão do queijo naquele dia, e eles precisavam vender para se manter. No mercado, entre barracas de verduras e panos coloridos, Valentina montou sua pequena mesa. Dona Remédios apareceu como uma senhora que sabia de tudo, quem era idosa nos negócios do mercado, quem trocava informações por uma xícara de café. Viu a menina com o irmão e o cavalo amarrado fora da praça e sentiu pena, depois curiosidade e finalmente apoio. Comprou uma peça sem olhar, apenas para provar, e ofereceu: venha colocar um cartaz no meu estande, falo com os fregueses. A palavra de Dona Remédios abriu um corredor de clientes, e o boca a boca, esse mecanismo sutil e poderoso, fez chegar ao ouvido de alguns restauradores locais a ideia de um queijo novo, feito com cuidado. Foi um começo mais promissor do que Valentina havia ousado sonhar. O trabalho, porém, era mais duro do que a imaginação de sucesso deixava ver. Carne e leitão? Não. Era sempre o mesmo risco. Às vezes os produtores atrasavam a entrega. Às vezes o leite vinha aguado. Às vezes o tempo quente estragava os queijos em dias antes de aprenderem a curá-los melhor. Valentina aprendeu o que os livros não contam, como o ambiente define o sabor, como a temperatura dos fornos e o vento que passa pela janela afetam a crosta. As noites de sono foram ficando curtas. Tomás aprendeu a ficar de olho na carroça enquanto Valentina negociava, e o cavalo, sempre paciente, parecia entender que seu passo era agora a medida de sobrevivência. Foi numa tarde que uma senhora velha, de olhar seco e mãos ásperas, cruzou com eles na praça. Dona Isabel era conhecida por poucos. Diziam que, há muitos anos, fora dona de uma pequena queijaria fora da cidade, mas abandonara tudo por motivos que a imaginação fez mais dramáticos do que eram. Ao ver Valentina, Isabel parou, olhou para os potes onde os queijos repousavam e perguntou sem gentileza: de quem é a receita? Da minha mãe, respondeu Valentina, orgulhosa e cautelosa. Aprendi com ela. Isabel não sorriu. Quero ver se é só memória ou se há sangue no ofício. E deu a Valentina um cartão com um endereço rascunhado. El Refugio, dizia. Uma casa mais adiante da serra, com uma queijaria que precisaria de mãos jovens. Limpem, foi tudo o que disse. El Refugio ficava num vale que cheirava a terra úmida e lenha. A queijaria era uma casinha de paredes grossas, com uma prensa antiga no canto que parecia dormir sobre uma grossa camada de pó. Havia marcas de prateleiras cobertas de teias e um grande barril onde alguém há muito tempo deixara um mapa de bolores. Valentina sentiu que entrava não apenas num lugar esquecido, mas numa memória que a esperava. Dona Isabel observava de um banco à porta, com um bastão encostado e olhos que não entregavam simpatia, apenas avaliação. A primeira tarefa foi limpar. Não havia glamour nisso. Água fria que faziam vir de um poço, escovões que rangiam, panos que cheiravam a mofo. Tomás ajudava com entusiasmo infantil, enquanto Valentina raspava camadas de coisas que pareciam contar outras histórias. Aos poucos, a prensa começou a brilhar sob o esforço. Um metal que rangia, engrenagens que haviam esquecido de trabalhar.
Valentina enxugava suor e lembrava-se das mãos da mãe, sempre tão limpas como se o cuidado fosse o primeiro dos utensílios. Dona Isabel não ofereceu comida no começo, ofereceu silêncio. Mas em meia semana, a velha mulher passou a aparecer com um pote de óleo para as dobradiças, uma faca nova, uma tábua de madeira para as formas. Observava Valentina como quem observa um terreno, para ver se tem vida. E ao fim de alguns dias, disse o que poderia ser a primeira autorização. Use o lugar, mas é seu trabalho que vai dizer se fica. Não era generosidade sem teste, era convite com condição. As manhãs ganharam um novo compasso. Valentina acordava antes do sol, dava de comer a Gitano, preparava o café, aferia os latões de leite que chegavam por meio de suas trocas. A carroça do cavalo passava a ser caixa postal de pequenas economias. Quando não havia dinheiro, havia ovos, algumas latas de leite extra, uma saca de milho. Gitano conhecia as rotas por instinto, desviava de buracos, subia morros com paciência. Em dias de chuva, Valentina enrolava o cobertor do irmão na carroça e o protegia com panos. Tomás começou a aprender a apalpar o leite, a sentir se estava quente demais ou de menos, e às vezes, com a seriedade de quem presta serviço, anunciava: "Hoje está bom." Valentina ria. A voz do menino era a barra de ferro que a segurava quando a saudade apertava. Houve erros. Um lote de queijos murchou porque ela apertou demais a prensa. Outro fermentou um gosto estranho porque alguém lhe deixou um pano sujo. Mas cada erro vinha com uma lição. Valentina anotava, rabiscava, anotava de novo. Guardava, sobretudo, as frases que Helena repetira quando a menina era pequena. Não deixe que as pressas sujem o sabor. E com isso, aprendeu a provar o tempo, a medir semanas e dias não pelo calendário, mas pelo toque da casca, pelo cheiro que subia ao aproximar do rosto. Enquanto isso, o rumor de que havia uma menina com um queijo diferente crescia. O senhor Fernando Aguilar, dono de um restaurante da cidade grande, passou pelo mercado num dia de sorte. Provei a peça que Valentina oferecera. Sorriu e pediu que ela lhe trouxesse 5 peças para a avaliação. Era uma oportunidade, uma escala, talvez a diferença entre continuidade e fim. Mas para atender a um pedido daquele tamanho, Valentina precisava de organização. Mais latas de leite, mais mãos, um lugar mais limpo e mais controle sobre o processo de cura. Por enquanto, tinha só a prensa, o tabuleiro de madeira e Gitano. As cenas que ficam gravadas pela força de pequenos gestos. O cavalo respirando fumaça fria da manhã, enquanto o gelo se desfazia nas bicudas rodas da carroça. Tomás dormindo no colo de Valentina, entre as cordas que prendiam os queijos para curar. Dona Isabel, por trás da xícara de chá, repetindo uma frase que soava quase um conselho. Se o trabalho é seu, não aceite que o transformem em favor. Valentina guardou cada palavra, formando um repertório de resistência que, por enquanto, substituía a segurança perdida. E havia outras sombras, notícias que voltavam do rancho, como flechas que não sabiam onde acertar. Alguns conhecidos murmuravam que Ricardo e os tios diziam que tinham direito a qualquer coisa que fosse da família. Valentina evitava pensar neles. Se pensasse, poderia se paralisar. Ainda assim, a cidade tinha seus ouvidos. Um homem chamado Jacinto, conhecido vaqueiro que trabalhava para patrões por favores, passou por São Miguel e olhou para Gitano com interesse. Seus olhos tinham a mesma apropriação fria dos que riram no portão. Valentina sentiu o arrepio. Habituou-se a não baixar a guarda. Quando finalmente decidiu que era hora de levar mais que uma peça ao mercado, quando a prensa já não era mais um objeto temeroso, e sim uma extensão de suas mãos, ela preparou a carroça com cuidado. Enrolou os queijos em panos limpos, colocou-os em caixas pequenas, prendeu cada uma com cordas para que não se movesse no caminho. Gitano bufou, erguendo a cabeça, como se percebesse a importância da missão. Tomás, com a seriedade de quem carrega destino, atou um pedaço de pano na coleira do cavalo, como se aquilo fosse um estandarte. Dona Isabel veio até a porteira e observou por um tempo que pareceu plantar algo no rosto de Valentina, que não se sabia se era a aprovação ou um aviso. Lembre-se, disse a velha com voz que soava como madeira que não se quebra. O mercado dá pão, mas também mostra quem quer tomar teu lugar. Valentina apertou o punho que segurava a rédea e olhou para o irmão. Não sabia se o dia traria vendas ou se traria problemas, ou os dois.
mas sabia que se não saísse, não haveria chance alguma. O centro da cidade naquele dia estava ainda mais cheio do que o costume. Barracas, vozes, gritos, o cheiro do peixe e do limão se misturavam com o aroma do pão e o perfume das mangas. Valentina guiou a carroça devagar, sentindo o raspado das rodas nos paralelepípedos. Pessoas se viravam, algumas crianças apontavam para o cavalo como se fosse coisa rara ver um animal daquele porte ali. A mesa foi montada com cuidado. Ela dispôs os queijos como quem monta um pequeno festival. Formas alinhadas, uma tábua de prova, umas fatias cortadas para que provassem. Uma fila se formou de forma quase imediata. O primeiro homem a provar fechou os olhos como se fosse uma oração curta e disse: "Tem sabor de trabalho bem feito." A frase rodou. Valentina sentiu o rubor subir-lhe as faces. A venda inicial foi modesta. Alguns pesos. Não o suficiente para grandes sonhos, mas suficiente para comprar mais latas de leite e uma rede para cobrir as prateleiras. Foi o começo. No entanto, o mercado é palco de tudo: solidariedade e cobiça, elogio e interesse que pode virar cobrança. Valentina percebeu um homem observando com atenção mais do que o devido. Vestia roupas limpas e tinha uma postura de quem não era um freguês qualquer. Era Jacinto. Estava parado na sombra de uma colina de verduras, e os olhos dele cruzaram com os dela, de uma forma que não trouxe consolo. Ela respirou fundo, tentando ignorar o sapeador no estômago. Gitano, amarrado à carroça, abanou a cauda e esticou o pescoço, como quem pressente vento de mudança. Quando o dia terminou, as mãos de Valentina doíam de trabalho, mas o coração batia com uma mistura de exaustão e vitória. A carroça voltou mais leve, porém com um saldo, um punhado de moedas e a certeza de que, com persistência, aquilo poderia crescer. Havia agora mais do que promessa. Havia clientes que sabiam o sabor do queijo, e uma velha que, apesar de tudo, deixara o lugar para que ele fosse usado. Ao chegarem à queijaria, a luz do entardecer caiu sobre a prensa como um selo. Dona Isabel apareceu, trazendo um pedaço de pão e um pedaço de silêncio. "Você fez o que precisava hoje", disse. "Amanhã, mais cedo, vamos ajustar a cura. E fique atenta. O caminho te leva para longe, mas também pode trazer gente que quer mandar em tudo o que você construiu." Valentina nada respondeu, porque não existiam palavras prontas para aquilo. Abriu a mala, tirou daquele pano a velha fotografia da mãe que trazia sempre consigo e, sem a necessidade de falar, a colocou sobre a mesa onde descansavam as formas. Tomás rosnou de sono no canto da queijaria, e Gitano pastou na sombra. Foram um dia de pequenos milagres obstinados. Pão trocado por trabalho, leite trocado por ação, uma velha casa que voltava a respirar. Ao fechar a porta daquela noite, com o rangido da madeira ecoando, Valentina sentiu uma pontada que não sabia nomear, mistura de esperança e medo, de consolidação e alerta. Havia passos que ainda não podia ouvir, decisões que ainda não poderia tomar. Mas uma coisa era clara: o cavalo que lhe deram por desprezo era agora o primeiro movimento de uma engrenagem maior. A cada curva da estrada, Gitano continuava a puxar a carroça. A cada peça vendida, o nome de Valentina cruzava bocas. A cada noite, Tomás dormia com menos medo. E enquanto ela lavava as panelas e contava as moedas, alguém do outro lado da cidade anotava o endereço da menina que fazia queijos. Não se sabia ainda se aquela anotação era inimiga ou aliada. Mas no instante em que Valentina pousou a cabeça no travesseiro de pano, soube que amanhã, cedo, teria que levantar e enfrentar mais um dia. E que enfrentar era ali a única forma de sobreviver. O dia seguinte começou cedo, como todos ali. O sol mal desenhava sombras, e na queijaria já havia um ritmo que parecia nascer das próprias paredes. Água fervendo, latas batendo, o leve chiado do vapor. Valentina acordou Tomás com um beijo na testa, e o menino abriu os olhos como quem desperta de um sonho que sempre quis acreditar. Gitano abanou a cabeça quando ela foi buscá-lo. A rédea estava firme na mão de Valentina, mas havia agora outra firmeza, mais silenciosa, a de quem sabe que o esforço não é segredo, é escolha. O pedido do senhor Fernando Aguilar pesava na mesa como um papel que se compra com coragem. 5 peças para começar. Era muito, e ao mesmo tempo era pouco perto do que precisava ser feito para garantir continuidade. Valentina calculou mentalmente: latas de leite suficientes, horas de cura, prateleiras limpas, muita atenção no sal. Pediu a Dona Isabel um favor imenso: um dia inteiro de uso exclusivo da prensa e da sala de cura, e a velha, observando-a com as mãos entrelaçadas, acenou com a cabeça. "Se faz direito, volto a lhe dever favor", murmurou. Era a velha linguagem de quem vivia de trocas que não se pagavam com dinheiro. A primeira tarefa foi dobrar o número de trocas com produtores.
Valentina e Dom Arthur haviam mapeado já alguns quintais, mas 5 peças exigiam um fluxo contínuo que só se alcançaria com um pouco mais de organização. A carroça de Gitano tornou-se ali um escritório sobre rodas. Ela anotava nomes, horários, promessas, deixava bilhetes de agradecimento, trazia ovos, frangos e às vezes um saco de milho em troca de esforços. O inventário era feito com caneta e papel, sem luxo, mas com disciplina. A disciplina virou rotina. Coleta, transporte, pasteurização, cura, embalagem. O primeiro lote saiu tarde. Valentina sentou-se por 1 minuto exausta, na escada da queijaria, e apoiou a cabeça nas mãos. Tomás trouxe-lhe um copo de água e se aninhou ao lado dela, um pedaço de pão seco entre as mãos. "Conseguimos?" perguntou ele, em voz tão pequena que poderia ser vento. Valentina sorriu, cansada e inteira. "Conseguimos", respondeu. E não era apenas a prova enviada ao senhor do restaurante. Era a prova de que a promessa sussurrada no portão, "Vamos achar um lugar", estava virando trilha. Quando o senhor Fernando abriu a caixa na cozinha do restaurante e cortou a primeira fatia, sentiu de novo aquele gesto quase místico, fechar os olhos, saborear e reconhecer trabalho. Pediu então não 5, mas 10 peças no mês que vinha, sujeito à negociação. Para Valentina, aquilo foi o freio e o alento juntos. Precisava aumentar produção, mas tinha sinal claro de mercado. Aceitou o contrato com cuidado, um adiantamento modesto, a promessa de pagamentos por entrega e uma condição de qualidade que de fato a protegia. O queijo deveria manter padrão. A notícia do contrato rodou como fumaça pelo mercado. Dona Remédios era quem mais cortava estradas com sua língua. Notou que o rosto de Valentina adquirira uma expressão de quem carrega responsabilidade e sorriu como só ela sabia, sorriso que significava proteção. "Agora vão chamar atenção", disse a menina, e a frase chegou leve como aviso. Pessoas notam mudanças. No mercado, a diferença entre quem tem fome e quem tem futuro é um fio tênue, mas ele existe. Foi ali, entre um punhado de pesos e o elogio de um chefe, que o barulho começou a subir. Ricardo, os tios Mateu e Bruno ouviram falar daquela menina que fazia queijo da família e sentiram, cada um à sua maneira, a necessidade de retomar aquilo que julgavam seu por direito. A ganância não tem rosto único. É tristeza com renda, é medo de perder posição, é presunção que se mascara de direito. Jacinto, o vaqueiro, avistou Gitano numa manhã ao passar pela praça. A imagem o apertou por dentro. Havia cumplicidade antiga entre esses homens do campo e as fazendas de outrora. Receber a notícia de que uma jovem cascuda havia transformado um cavalo em instrumento de vida soou para ele como deslize de lealdade. Valentina o cumprimentou com o costume, com a cabeça baixa, mas firme. Ele respondeu com um aceno seco, sem carinho. Naquela tarde, sob um sol que fazia os panos do mercado ondularem como velas, Jacinto foi até Ricardo. Contou que a menina tinha contrato com um homem da cidade e que vendia queijo que chamavam de fino. Ricardo ouviu e o sorriso que brotou não foi de surpresa, foi de planejamento. "Esse cavalo é só uma desculpa", disse para os tios. "A menina atrai gente e dinheiro. Precisamos reaver o que é nosso." Os encontros, aos poucos, deixaram de ser só rumores. Um dia, no mercado, um dos tios apareceu. Não fez escândalo, não ainda, mas seu olhar era assertivo, as palavras cuidadosamente medidas. "Dá gosto ver o ofício prosperar", disse Bruno, com voz que tentava ter cordialidade. Mas também seria bom lembrar que o sangue tem suas regras. O comentário tinha subtexto claro. Aquilo era família, e família, para eles, dava direitos. Valentina respondeu com firmeza contida. "Aprendi com minha mãe, e isso não é propriedade de quem não dá a vida por isso." E o mercado, que sempre adora conflito, voltou seu olhar como se aguardasse o próximo movimento. Enquanto o calor do sucesso batia à porta, a vida operacional se complicava. Mais pedidos demandavam mais leite e mais controle. Valentina precisou treinar mãos novas. Encontrou um rapaz jovem, Luiz, que havia perdido o trabalho na colheita e tinha disponibilidade para aprender. Pagou com comida, depois com salários, e Luiz aprendeu a lidar com a prensa, as formas e a paciência necessária para virar noites. Contratar foi um passo delicado. Pagar salários era risco quando as vendas ainda eram incertas, mas não contratar era risco também, pois sem ajuda o esforço quebraria a menina e o sonho.
No inverno da terceira semana, o cavalo quase adoeceu. Um parasita comum, uma febre que deixara Gitano abatido. O medo de perder o animal assim, como se perdesse o fio que os atavam ao futuro, fez Valentina correr. Gastou economias, procurou um veterinarista na cidade e ficou à beira do estábulo guiando o animal quando o homem trabalhou. Para Tomás, ver o cuidado da irmã com Gitano foi lição de que afeto é também estratégia de sobrevivência. O cavalo se recuperou, lentamente, e a sensação de alívio uniu a comunidade. Dona Remédios mandou chás, Dom Arthur ofereceu seus conhecimentos em ervas, e Dona Isabel, por fim, fez algo simples. Levou uma manta velha e colocou sobre o dorso do animal. Gestos pequenos, que significavam que não estavam sozinhos. Mas nem tudo se resolve em afagos. Uma noite, quando a lua era uma lâmina e as estrelas se sentiam distantes, a carroça de Gitano foi vandalizada. Não houve confronto explícito. Alguém cortou as cordas, arrancou um feixe e deixou marcas de pneus que não condiziam com carroças. A placa de metal da roda que eles haviam improvisado foi arrancada. Não foram só danos materiais, foi ameaça. O ato acordou o medo que até ali havia sido discreto. Valentina prendeu Tomás junto de si e passou a dormir com a chave da prensa ao lado da cama. A agressão trouxe à tona que ali havia pessoas dispostas a fazer mais, se fosse preciso. Ricardo e os tios, entretanto, não se expuseram pessoalmente. Operavam por mãos terceiras, por influência e por lembranças de que no cartório havia quem pudesse facilitar papéis. Havia um notário, um homem que assinou, segundo rumores antigos, documentos com a pressa de quem costuma fechar negócios de família. Se conseguiram alguma assinatura que diminuísse a posição de Valentina no papel, isso seria o suficiente para iniciar um processo jurídico que a colocaria em desvantagem. Valentina soube dos sussurros e não ignorou. Foi buscar ajuda. Licenciado Mendonça apareceu então como um sopro de defesa. Não era herói de filme, era um advogado de cidade média, hábil em traduzir papéis em esperanças. Encontrou em Valentina a exatidão das notas que ela fez, as trocas anotadas, as pessoas que haviam testemunhado as ajudas recebidas. Ele explicou com simplicidade o necessário. Precisamos provar que você trabalhou, que recebeu doações, e que o que eles alegam não corresponde ao que consta em documentos. Era necessário também dizer que o notário poderia ter falsificado algo, alegação séria que exigiria a prova. Mendoza pediu calma e detalhes. Quem viu, quem ouviu, quem esteve em encontros. Valentina, sem demora, foi recolhendo nomes. Dom Arthur era testemunha do trabalho que ela fizera na padaria. Dona Remédios seria a voz do mercado. Dona Isabel, a guardiã da queijaria. Luiz e Tomás conheciam as rotinas. Cada testemunha era pedra para montar o alicerce. Jacinto, o vaqueiro, por sua vez, tornou-se personagem ambíguo. Sabia de conversas, havia contado a Ricardo que a menina vendia para a cidade, e isso foi usado para justificar medidas de pressão. Mas a complexidade humana cabe em espaços curtos. Jacinto não era vilão completo. Tinha dívidas, devia favores, e a aproximação dos tios lhe prometeram uma saída rápida. Quando a pressão escalou para uma tentativa de fogo no depósito, ninguém se feriu, mas houve danos e pânico, Jacinto viu o resultado do que iniciara e sentiu o peso da culpa. Havia nele pedaços de lealdade e peças de covardia. Ao final daquela semana, decidiu, porém, ir à queijaria. Entrou com passos cautelosos perto do amanhecer e encontrou Valentina lavando panelas como fazia sempre. Não disse nada no início. Mediu as palavras, sentiu o cheiro do leite e quase sem som murmurou. Fui eu que contei. Pensei que estava ajudando. Perdi a noção. Valentina olhou para ele com raiva e pena fundidas. Por que fez isso? Perguntou. Jacinto explicou sobre dívidas, sobre promessas, não justificou, pediu apenas uma forma de reparar. Se quiser me ajudar a consertar, eu pago, disse. Valentina não respondeu de imediato. A decisão sobre confiar alguém assim não é simples. Ela pediu que ele começasse por coisas pequenas, tarefas que provassem vontade de apoio. Arrumar cercas, buscar latas de leite distantes e, sobretudo, ser testemunha quando viesse a hora do tribunal. Jacinto, por sua vez, sentiu a necessidade de limpar o que sujou. Comprometeu-se a isso, e seus passos mudaram. O confronto aberto aconteceu de modo que parecia planejado para humilhar em público. Num sábado de feira cheia, Ricardo e os tios foram ao mercado como se fossem apenas fregueses. O que queriam, na verdade, era tomar a mesa de Valentina com argumentos de parentesco e de suposto direito. A multidão se fechou quando o tom subiu. Ricardo falou alto, com aquela voz de quem pretende substituir diálogo por imposição. Isso não é seu. O que ela faz é o que sempre foi nosso. Devolvam. O proprietário do restaurante que havia recebido o queijo ouviu do lado e sentiu-se incomodado.
Alguns fregueses murmuraram, outros olharam para Valentina com pena. Dona Remédios foi a primeira a reagir. Plantou-se entre a mesa e os homens e disse firme, com a autoridade que tem o tempo de mercado: "A menina trabalha. Vente, não veio roubar. Saiam." O momento apertou. A ira de Ricardo encontrou a voz da comunidade, que de repente não queria perder uma fonte de alimento e renda. As coisas poderiam ter escalado para a violência física, alguém poderia ter empurrado mesas, alguém poderia ter quebrado prateleiras. Em vez disso, a multidão se dividiu. Houve empurrões, insultos e depois um barulho maior. Um grupo de trabalhadores do mercado, liderados por Dona Isabel e Dom Arturo, entoou uma defesa. Não era só a defesa de Valentina, era a defesa do ofício, de quem dá trabalho honesto. A energia do lugar mudou. Era a força de quem tem muito a perder se o medo vencer. Ricardo, vendo que o jogo não seria fácil, recuou por hora. Mas a derrota temporária não deteve seus planos. Ao lado de seus irmãos, começou a mover outras peças. Notários, policiais locais de baixos escrúpulos e, sobretudo, a intenção de usar a lei como força de intimidação. Houve uma tentativa noturna dirigida ao armazém. Homens armaram para roubar latas de leite e danificar equipamentos. Deixaram mensagens, marcas, tentativas de forçar a entrada. A comunidade ouviu os ruídos, o gemido de madeiras, o rastejar de botas e, reunida, enfrentou a ameaça. Não foi heroísmo cinematográfico. Foram pessoas com paz, com lampiões, com coragem, que formaram vigília e chamaram a polícia. Quando os homens chegaram, havia luz de velas e vozes que pediam explicação. Ricardo, que não ousou se expor daquela vez, não pôde usar a violência abertamente. A polícia, informada e pressionada pelos barulhos e pela presença do licenciado Mendoza, que havia feito contato e solicitado proteção, registrou a ocorrência. Um inquérito foi aberto e as manchas do que parecia trama começaram a se formar em provas. No tribunal, a batalha foi tão administrativa quanto emotiva. Mendoza apresentou documentos, as anotações de Valentina, fotografias, testemunhas. E, em contrapartida, expôs que certos papéis no cartório ostentavam assinaturas e datas que não batiam com as circunstâncias. Havia também o nome do notário que supostamente assinara para beneficiar os tios. O que seria, à primeira vista, uma assinatura possível de efeito, virou objeto de investigação. A estratégia jurídica foi simples e, ao mesmo tempo, complicada. Provar a autoria das assinaturas, confrontar as versões e, quando necessário, mostrar que havia pressão ou suborno. A peça-chave veio de onde menos se esperava. O notário, homem acostumado a fechar acordos, acabou entrando em ansiedade. Não era um homem cruel, era um homem que, por medo, assinara e omitira. Diante do conjunto de testemunhos, Dom Arthur, Dona Remédios, Dona Isabel e, surpreendentemente, Jacinto, a máscara caiu. Jacinto declarou o que sabia, e quando confrontado com a verdade de suas próprias ações, confessou em juízo que havia contado a Ricardo sobre o contrato, e diante da promessa de liquidação de uma dívida, aceitou colaborar. Havia, porém, um detalhe que ninguém previu. A maneira como o notário assinara fora chamada de estranha por um contador consultado pelo licenciado Mendoza. Pressões, ligações e a descoberta de transferências monetárias inesperadas foram suficientes para colocar o notário em situação desconfortável. O notário, pego entre a ilusão de vencer a família e as evidências trabalhadas, acabou por fazer o que outros homens de poder raramente fazem. Confessou. Não foi uma confissão melodramática, foi um relato seco, acompanhado de documentos que mostravam transferências de recibos. Disse que havia assinado documentos a pedido de outra parte, sem verificar a origem. O juiz, diante do conjunto, não teve escolha. A sentença, depois de embates, recursos e momentos de tensão, reconheceu que Valentina tinha direito sobre parte do que lhe fora negado. O texto jurídico não apaga as memórias, mas devolve o título formal. A restituição da propriedade foi decretada. O tribunal entendeu que, apesar da idade, Valentina havia trabalhado, investido e consolidado uma prática que não poderia ser jogada fora por artifícios. A decisão devolveu o nome da mãe ao registro, estabeleceu compensação e determinou reparação por danos materiais. A vitória foi, ao mesmo tempo, alívio e começo de uma nova responsabilidade. Na entrevista depois do julgamento, Valentina ouviu palavras de reconhecimento e Dona Isabel apertou-lhe a mão com força. "Você fez direito", disse a velha, e o comentário não era só sobre justiça, era sobre a manutenção de algo que se aprende com o tempo, dignidade. Licenciado Mendoza explicou com tom prático que o próximo passo seria administrar o que se recuperaria para não repetir erros do passado. A restituição não era retorno automático à antiga condição,
Havia dívidas, processos e decisões a tomar. Valentina poderia reocupar o rancho e voltar à vida que teve. Mas havia aqui algo mais novo: o ofício que ela construíra, a rede que formara e uma ideia que brotara em silêncio nos meses de trabalho. Decidiu então algo que exigiu coragem distinta da que a expulsara da fazenda. Não queria simplesmente retomar o antigo lar como se nada tivesse acontecido. Preferiu transformar a restituição em ferramenta de segurança para muitos. Ofereceu a licenciado Mendoza um plano: vender parte da propriedade que lhe fora restituída e usar os recursos para consolidar El Refúgio como centro de produção e formação. A proposta soou inesperada para alguns que a julgavam movida por ressentimento, mas Valentina explicou com a clareza das horas que se passaram. Minha mãe me ensinou a fazer queijo. Não vou voltar para um lugar onde o que importa é ter como se fosse troféu. Prefiro transformar isso em oportunidade para outros. Dona Isabel, surpresa por vezes até por si mesma, aceitou a ideia. Ambos se tornaram sócios, não por afinidade de idade, mas por afinidade de propósito. O acordo foi simples. Metade do valor arrecadado com a venda da terra permitiria modernizar a queijaria, comprar uma vaca e ao mesmo tempo criar um fundo para formar jovens da região. Ao receber parte da restituição, Valentina pagou dívidas, comprou equipamento melhor e adquiriu, com parte do adiantamento do Sr. Aguilar e algumas economias, uma vaca pequena, de aptidão láctea, um animal que fora dado por desconto por um criador local que se tornara simpático ao seu projeto. Não foi luxo, foi necessidade planejada. A economia doméstica mudou com o novo fluxo. Compraram um tanque de resfriamento para garantir a qualidade do leite entre a coleta e a produção, melhoraram a sala de cura, instalaram prateleiras novas e uma pequena balança de precisão. O que antes era improviso, virou processo. Valentina começou a anotar rotinas: limpeza à noite, controle de temperaturas, um calendário de cura para cada série de queijos. Luiz tornou-se ajudante formal e passou a receber um salário digno. Tomás, embora ainda criança, entrou formalmente na rotina com tarefas adequadas à idade, aprendendo não só sobre leite, mas sobre responsabilidade, sobre negociação de preços e sobre como se administra um pequeno negócio. As entregas para o restaurante do Sr. Fernando viraram regulares. Ele, por sua vez, recomendou o produto a outros colegas, e pouco a pouco a clientela urbana cresceu. A reputação do queijo de Valentina não estava só na qualidade sensorial. Estava na história por trás, no esforço visível e na cadeia de confiança. O boca a boca continuou sendo o motor mais potente. A cada nova encomenda, a carroça de gitano partia em rotas mais longas, levando queijos, pegando leite e aproximando famílias que antes eram estranhas. O cavalo, longe de ser símbolo apenas, era a via de mobilidade que permitiu à rede crescer, antes de recursos mais caros chegarem. Com o tempo, a queijaria passou a receber aprendizes. Jovens de aldeias vizinhas vinham para estudar não em aulas formais, mas em oficinas, dias de prática que incluíam limpeza de utensílios, prática de pasteurização, aprendizado de maturação e técnicas de venda. Havia também quem aprendesse a administração. Valentina e Dona Isabel criaram um pequeno programa. Quem completasse o estágio sairia com um mínimo de capital e conhecimento para iniciar pequenas produções em casas próprias. Era a forma de multiplicar o ofício e garantir que a comunidade crescesse junto. O vínculo entre Valentina e Tomás amadureceu em nuances mais gentis. O menino cresceu, claro, mas não deixou de ser fundamento. Aos 12 anos ajudava com a leitura dos pedidos, com colocar o selo de garantia nos queijos, com escrever bilhetes. Mais do que serviço, ele era a voz de quem veria a menina adulta em serenidade. A presença dele nos negócios era também um lembrete de origem. O que fizeram não era para se esquecer do passado, mas para honrar da maneira que o futuro pedia. Nem tudo, porém, foi um declive suave de vitórias. A adversidade retornava em formas distintas. Variações no clima afetavam a produção de leite, mercados urbanos cobravam regularidade, e havia a pressão de manter qualidade enquanto se escalava. Valentina e sua equipe erraram. Houve um lote que sofreu um problema de sal e teve que ser descartado. Houve um surto de mastite em um dos pequenos produtores, o que atrasou entregas. Cada falha veio acompanhada não de culpa narcisista, mas de correção. Voltaram aos procedimentos de higiene, reforçaram capacitação dos produtores e criaram um fundo de emergência com parte dos lucros. A experiência ensinou que crescimento sustentável é, sobretudo, resposta a imprevistos. O papel de Jacinto também mudou. Depois de sua confissão, ele foi convidado a trabalhar de forma honesta. Não foi fácil readquirir confiança, mas os dias foram provando que actantes mudam com as decisões.
Ele passou a ser motorista de rotas mais distantes, ajudando a recolher leite em propriedades que exigiam habilidade com montaria e conhecimento de trilhas. Em noites frias, fazia companhia a Valentina e Tomás, e em atos discretos, reconstituía sua própria honra. Sua complexidade mostrou que as pessoas podem errar e, com dificuldade, retificar. A comunidade, por sua vez, consolidou-se como rede de proteção. Eram produtores que sabiam que o sucesso da queijaria trazia retorno para quem entregava leite. Eram comerciantes do mercado que agora tinham produto constante nas prateleiras. Eram mulheres e homens que passaram a ver em Valentina não só a menina expulsa do portão, mas a proprietária de um negócio que dava trabalho, que pagava imposto e que investia em formação. Quando, no inverno rigoroso, uma enchente atingiu estradas secundárias e muitos produtores tiveram perdas, foi o fundo de emergência e as reservas da queijaria que permitiram sustento temporário. A solidariedade, assim, deixou de ser retórica e virou prática cotidiana. Ao lado das alegrias de produção, Valentina também aprendeu a delegar. Dona Isabel, já envelhecida, dividia com a menina as decisões, e juntas criaram um conselho simples. Luiz tratava da produção, Valentina das vendas, Isabel da formação dos aprendizes e do aconselhamento moral. O rancho que fora parcialmente vendido mantinha agora uma função mais ampla. Parte da renda era destinada a bolsas para jovens, metade servia à manutenção de equipamentos, e havia um pequeno centro comunitário que hospedava reuniões. Anos se passaram com mudanças graduais. O nome El Refúgio deixou de ser só a casa da queijaria para se tornar marca reconhecida em mercados regionais. Pessoas de cidades próximas vinham conhecer o espaço, comprar, conhecer as rotas de produção. O cavalo gitano envelheceu com dignidade. Em algumas manhãs, Valentina o levava para um passeio leve, e ao longo dos cantos parava para lembrar da primeira noite na estrada, dos olhos de Tomás e do portão de ferro da fazenda. Havia ocasião em que se sentava com Dona Isabel, e as duas fantasiavam novos cursos, parcerias com restaurantes e até uma pequena loja própria na cidade grande. O dia que decidiram formalizar a cooperativa foi marcado por festa simples, bolos, pães do Dom Arturo, queijos fatiados e muitos sorrisos. Trabalhadores da região compareceram, autoridades locais foram convidadas, e licenciado Mendoza assinou papéis que transformaram a queijaria em um negócio de responsabilidade compartilhada. Valentina olhou para a assinatura final, que não era só sua, era do grupo que consolidara o sonho. A ideia era dar segurança jurídica aos produtores e garantir que decisões futuras não dependessem de um único nome, evitando repetir o ciclo que a expulsara. Apesar da estabilidade crescente, memórias do passado às vezes surgiam incômodas. Um encontro curioso aconteceu quando Valentina recebeu uma carta do padrasto Ricardo, não exigindo, mas pedindo para se reencontrar. Ele vinha com argumentos de reconciliação, talvez movido pela derrota jurídica e pelo olhar público. Valentina, que aprendera a não ferver no desejo de vingança, o encontrou numa tarde de outono. O homem aparecera mais velho, algumas rugas novas traçavam seu rosto. Havia na voz uma mistura de orgulho ferido e arrependimento prático. A conversa foi tensa, mais de explicações do que de pedidos. Ricardo falou de perda, de medo e de uma solidão que surpreendia. Valentina ouviu, explicou que podia perdoar, mas não esquecer. Perdoar não significa reabrir as portas para quem fez sofrer, disse ela com calma. Ricardo foi embora sem receber o que queria, a restituição do controle. Recebeu, no entanto, a proposta para trabalhar em parceria em alguma atividade na qual não houvesse direitos herdados, mas que se construísse junto, por esforço. Não houve emoção hollywoodiana, houve entendimento. Alguns laços simplesmente não voltam a ser o que eram, e aprender isso foi parte do amadurecimento. A decisão estratégica de Valentina de vender parte da propriedade para investir no refúgio revelou-se acertada. A geração de empregos cresceu e a queijaria passou a ter clientes regulares nas cidades. Investiram também em uma pequena escola de ofícios que ensinava não só a técnica do queijo, mas também noções de contabilidade, marketing e higiene alimentar. O programa Mãos na Prensa, como batizaram, tornou-se conhecido por aceitar aprendizes mesmo sem experiência e por, ao final do curso, auxiliar na criação de pequenas produções locais. Com o sucesso também vieram convites. Fernando Aguilar passou a encomendar com regularidade e a indicar outros restaurantes. Uma pequena rede de hotéis boutique comprava para seus menus, e cidadãos da cidade grande fariam viagens só para comprar o famoso queijo de Valentina. O que antes era improviso do fundo do forno passou a ser produto com selo, com rotina de transporte e, claro, com cuidado para não perder a alma do que era feito.
Um incidente, porém, lembrou a todos que crescimento não elimina riscos. Um concorrente da região, tentando competir de forma desleal, iniciou campanha de difamação, boatos sobre a higiene da queijaria sobre supostas irregularidades. A resposta foi a transparência. Valentina abriu as portas para inspeções, convidou clientes para verem o processo, fez dias de portas abertas. Nada substitui a confiança construída no suor, e a comunidade foi ativa em defender o que era dela. A difamação murchou diante da verdade. A lição foi clara. Reputação obtém-se com tempos longos e perde-se fácil. Por isso o esforço constante de manutenção era necessário. O tempo passou e transformou a menina magra do portão em uma mulher cuja calma radiava de pequenas conquistas. Tomás cresceu e escolheu estudar logística, a fim de otimizar as rotas que o cavalo outrora fazia. Gitano envelheceu mais lentamente do que os outros cavalos que conheciam. Talvez por carinho, talvez por sorte. Em certo dia de primavera, Valentina e Tomás decidiram que Gitano, herói silencioso do início, merecia a aposentadoria carinhosa. Pararam de pedir que puxasse cargas pesadas, reservaram para ele um pasto tranquilo, mais feno e uma sombra larga. Era a maneira de dizer obrigada. A comunidade do refúgio passou a ser exemplo para vizinhos. Outras pequenas produções surgiram, orientadas pelos cursos. A cooperativa passou a administrar compras coletivas de ração e equipamentos, fazendo economia de escala. A escola local ganhou novos alunos, que antes migravam para cidades grandes em busca de emprego. Agora havia caminho para ficar e crescer. Valentina, ao lado de Dona Isabel, tornou-se referência e, ao mesmo tempo, guardiã das histórias. Lembrava sempre de contar aos aprendizes sobre a mãe Helena, sobre a ternura que se põe no sal, e como o ofício é arte que respeita a matéria-prima. Anos depois, durante uma manhã chuvosa, o refúgio recebeu uma visita especial. Um grupo de jovens empreendedores de outras regiões veio para conhecer o modelo. Valentina recebeu-os na mesa, com prateleiras de queijos ao fundo, e Tomás supervisionando uma pequena apresentação de logística. Falou com tranquilidade sobre erros, sobre contratos, sobre a forma de lidar com adversários e com a sociedade. A sua fala era firme, sem pose de guru. O que fazemos aqui é trabalho, é paciência, disciplina e amor pelo que se faz. A justiça veio um dia, mas antes disso, a comunidade, o suor e o aprendizado nos salvaram. No escritório da cooperativa havia um quadro com fotos que contavam a trajetória. A menina no portão com Gitano, a primeira prensa brilhante, a foto de Dom Arthur com um pão, a assinatura do contrato com o senhor Fernando e a sentença judicial. As imagens lembravam que a história não era linha reta, mas teia. Ao olhar para o quadro, Valentina sorriu e tocou a fotografia da mãe que sempre trazia no bolso, gesto que era oração secular e agradecimento. O tempo traz também decisões que demonstram caráter. Quando a restituição ao antigo rancho foi formalizada, Valentina ponderou sobre o destino da propriedade. Poderia ter reclamado o lugar e vivido como antes, uma vida possivelmente isolada. Preferiu vender parte para viabilizar o refúgio e reservar outra parte para projetos sociais. Um terreno virou horta comunitária, outro serviu para alojamento de aprendizes vindos de longe. A escolha não apagou o passado, mas colocou recursos a serviço do futuro. Licenciado Mendonça, agora amigo, ajudou a efetivar todos os papéis, e Dona Isabel acompanhou tudo com um orgulho seco que dizia mais em silêncios do que em elogios. O epílogo dessa história não é uma declaração final, é uma sequência de cenas que demonstram a transformação. Numa manhã de verão, a praça da cidade recebeu produtos vindos do refúgio: queijos, iogurtes, manteiga e pães do Dom Arthur. Tomás coordenava a logística. Luiz dirigia a produção. Jacinto, homem que reencontrara seu caminho, trazia latas de leite, e Dom Arthur aparecia com sacos de farinha para a venda. Valentina, ao centro, conversava com clientes, partia fatias e ensinava a provar. Ao lado dela, Dona Isabel distribuía doses pequenas de conselho, e o sorriso de ambos desenhava algo como legado. Em um dia de festa, inauguraram uma sala de aula nova, onde jovens aprendiam ofícios. Aliás, a primeira turma da escola do refúgio já montava um pequeno mercado itinerante que levava produtos de diversas microempresas locais aos consumidores.
O projeto não era só sobre queijo, era sobre criar economia digna e redes que não deixassem ninguém à margem. O cavalo gitano, já idoso, assistia às festividades de seu pasto, e num gesto simbólico, a cooperativa ergueu uma pequena placa em sua homenagem. Gitano, primeiro transporte, primeiro sócio. Valentina não se transformou numa figura distante. Continuou com as mãos na massa, orgulhosa de ensinar as técnicas que aprendeu com a mãe e de corrigir os erros com a mesma paciência que a vida lhe impusera. Às vezes, à noite, sentava-se com Tomás no alpendre da queijaria e falava sobre o futuro. Ele, agora jovem, sonhava com rotas mais rápidas, com exportação limitada para mercados próximos, com manutenção do caráter do produto. Não esquece de onde veio, dizia ela, lembrando-o do portão de ferro e da mala de pano. Tomás concordava. Nenhuma vitória os desligava da memória. A sociedade que Valentina construiu não era perfeita. Continuavam as discussões sobre preços, sobre competição e sobre como escalar sem perder a autenticidade. Mas havia no entremeio de tudo uma certeza prática. Trabalho digno rende frutos reais. Quando lhe perguntavam se havia se sentido vingada pela justiça, respondia com serenidade que a intenção jamais fora vingar. Fora sempre criar um local onde a economia gerasse dignidade. A justiça, nessa ótica, foi ferramenta, não objetivo final. Anos depois, sentando à mesa com a mesma fotografia de Helena na palma da mão, Valentina pensava nas estradas feitas, nas noites sem sono e nas pessoas que, por escolha, ficaram ao lado. Dona Isabel, envelhecida e sábia, sorria ao lembrar de cartas trocadas com jovens hoje estabelecidos em aldeias vizinhas. Dom Arthur, com os dedos ainda impregnados em farinha, orgulhava-se de ter sido o pontapé inicial. Licenciado Mendoza, que vira naquela menina de olhos firmes uma cliente digna, tinha em sua prateleira uma foto da cooperativa. Jacinto, com as mãos calejadas, regava a horta infantil. Tomás, agora um rapaz com planos, abraçava a irmã nos momentos mais calmos, e dizia que se algum dia a vida os trouxesse desafios, lembrariam do cavalo que puxou a carroça até ali. O refúgio cresceu em matriz e em coração. Em uma manhã serena, quando plantaram uma árvore em homenagem a Helena e ao ofício que legou, Valentina falou poucas palavras. Essa árvore é para lembrar que nem tudo que é arrancado precisa morrer. Algumas coisas renascem porque alguém decide cuidar. A multidão, pequena mas fiel, aplaudiu com moderação. E o cavalo gitano? Viveu seus últimos anos no pasto que a cooperativa mantinha para animais em descanso. Não foi um final melancólico, foi um reconhecimento. Em certa tarde, quando o sol corria como lenha acesa, os aprendizes deram a Gitano um descanso de frutas e um cobertor. Ele deitou-se e olhou as pessoas que, de diversas formas, lhe deviam um pedaço de futuro. Valentina acariciou seu pescoço com reconhecimento mudo. Obrigado, sussurrou ela. E na palavra cabia todo o peso da história. A última cena dessa história, então, não se fecha em glória unilateral, mas em continuidade. O refúgio seguia produzindo queijos, desenvolvendo pessoas e segurando com firmeza a crença de que justiça e ofício podem andar juntos. Valentina, anos mais velha, menos apressada, mantinha a postura de quem enxerga além do lucro. Formava, apoiava, cuidava. A memória da mãe era transmitida nos detalhes, no toque do sal, no tempo de cura, na voz que lembrava que o segredo está na ternura. Se você sentiu alguma esperança nesta história, se tocou seu coração ver a transformação de uma menina, de um cavalo e de um irmão que se tornaram família e comunidade, deixe refúgio nos comentários e se inscreva para mais histórias como esta.